Boa noite, graça e paz, amém? Como sempre gosto de dizer, quantos estão alegres nessa noite, diga glória a Deus, amém, queridos? Nós estamos super alegres de estarmos aqui nessa noite, nesta feita, para iniciarmos uma live, né? Onde nós abordaremos um tema muito complexo, muito difícil de lidar, porém não menos importante, muito importante para a igreja de Cristo e para toda a sociedade, toda a comunidade onde nós estamos inseridos e adjacências. E por isso nós estamos aqui, aceitamos o desafio, estamos aqui para te ajudar, para contribuir com um crescimento, com um avanço, algo que pode melhorar a sua vida. Nós estamos aqui por esse motivo. Não seria outro motivo de nós estarmos aqui, senão de cumprir a nossa missão, que era amar e cuidar do próximo. Então nós estamos aqui alegres. Antes de entrarmos no tema, eu quero dizer para você que nós somos a Igreja Batista Esperança em Piabetá. Eu sou o pastor Rodrigo, pastor dessa igreja, e nós estamos muito felizes com você aí conosco nessa live. Eu queria já pedir você que estivesse compartilhando essa live, vai lá, compartilha. Eu já estou aqui compartilhando, tá iniciando aí essa live para que outras pessoas possam estar ouvindo. Estou fazendo aqui a minha parte, né? Estou compartilhando. Você compartilha daí, porque o ato de você compartilhar é como se você estivesse falando junto conosco, né? Quando a gente compartilha, isso é bom lembrar, que quando a gente compartilha uma live, nós estamos falando junto com aquela pessoa. Como, pastor? Eu estou levando as palavras a outras pessoas que talvez nós não chegaríamos, você consegue chegar, né? E por isso nós estamos aqui. Compartilha, comenta. Você pode comentar, você pode falar alguma coisa. Eu quero nessa noite fazer alguns agradecimentos, né? Em princípio eu quero começar agradecendo a nossa convidada da noite também, a Cabo Grion, tá? Ela é policial militar, ela é uma mulher cristã, casada, e inclusive seu esposo está aqui com ela, todo feliz, contente, né? Porque pela alegria de tê-la aqui compartilhando esse tema. E está conosco também a Tauânia, nossa psicanalista. Ela é psicanalista, é membro da nossa igreja e recebeu aí o convite de participar e também de bom grado aceitou estar aqui conosco. Nós tivemos alguns imprevistos, né? Nós convidamos também 3 pessoas. Um é o sargento Driusso, outro é o sargento Mota e outro é o cabo Martins. Por conta de alguns imprevistos, percalços do dia a dia, circunstância que nós não esperamos, mas que acontece, né? Eles não podem estar aqui conosco nessa noite, não puderam se fazer presente, mas eu quero também agradecer pela espontaneidade. Logo quando eu fiz o convite, eles aceitaram e disseram que estaríamos juntos, porém, né, nós não podemos prever o nosso futuro, né? Deus sabe de todas as coisas, mas eu tenho certeza que nós poderemos aqui te ajudar em alguma coisa, contribuir com algumas dúvidas que você ainda tenha sobre o assunto. Haja vista que tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo eu estou muito bem representado, né? E antes de nós entrarmos nesse assunto diretamente, eu quero pelo menos passar a oportunidade tanto para Cabo Grion quanto
para a nossa psicanalista Tauane se apresentar e falar um pouco sobre elas também, né? Eu já sou muito conhecido aqui pelos irmãos da igreja, pela igreja, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas antes de nós entrarmos no assunto. Amém? Fique à vontade, querida. Amém. Obrigada, pastor. Queria deixar desde já meu agradecimento, né, ao amigo Martins, não pôde estar aqui nessa noite, mas foi um canal de bênção na minha vida para que hoje aqui eu estivesse. E eu fico muito feliz com essa oportunidade, porque sempre que a gente pode falar de Cristo, é realmente algo que nós devemos aproveitar. Então, falando um pouco de mim, meu nome é Marcele Grion, sou policial militar há 9 anos e pertenço aqui ao Batalhão de Magé, o 34 Batalhão de Polícia aqui em Magé. E eu sou muito grata ao Senhor por esse meu emprego, porque por diversas vezes eu tive em mente do que ia acontecer, como todo mundo pensa, né? O que vai ser do meu futuro, o que vai acontecer, mas em nenhum momento eu duvidei de que o Senhor é quem escreve o nosso amanhã, o nosso futuro, e Ele escreveu, né, o meu futuro, de estar aqui essa noite, de poder participar um pouco com vocês sobre isso. Pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Jesus Cristo Vive e Reina, o pastor Neemias, e trago o abraço dele para o Senhor, o carinho, o abraço dele. Hoje nós tínhamos culto lá, então não pôde estar aqui conosco, mas ele sentiu esse desejo de poder vir, né? Mas trago o abraço da comunidade para o Senhor também. E como eu disse, é sempre muito bom poder falar disso. É libertador, né? Poder falar disso e poder levar do que Deus pode fazer através de uma reunião dessa. E eu creio que Deus pode fazer muito essa noite. Amém. Tauane. Boa noite, meu nome é Tauane, sou pertencente aqui da Igreja Batista Esperança. Recebi também de última hora essa convocação, né, de estar aqui falando com esses profissionais, né, sobre a violência doméstica, que é um assunto assim tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, porque se a gente olhar historicamente, né, vem já de muito tempo, mas não deixa de ser atual porque ocorre até nos dias de hoje. Então, assim, é enriquecedor e libertador, como ela falou, porque a gente poder ser porta-voz de vozes que não podem falar nesse momento, estão pedindo ajuda, é uma honra, é uma dádiva. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Então, assim, falando também da minha área mais profissional, né? Eu sou psicanalista pela FATEF, estudei durante 2 anos e meio, e a gente vai tentar trazer também a parte emocional e psicológica desse assunto, e abordar de uma maneira que instrua, né, as pessoas que estão assistindo e traga um divisor de águas, assim, né, na vida dessas pessoas. Então, só agradecer também. Que bom, que maravilha. Eu não posso deixar de unir a minha voz à sua em forma de agradecimento e agradecer também o pastor Neemias, né, por ter liberado a sua ovelha para estar aqui nesse dia de culto, né? E agradeço ao pastor Neemias e também a alguém que me ajudou, que me conduziu em algumas ideias, que moveu algumas coisas para nós estarmos aqui também, além do Cabo Martins. Eu quero agradecer o Tenente Misael, né? O Tenente Misael, que nos ajudou nessa conduta aí, em palavras, em aconselhamentos em relação ao tema, e conduziu algumas coisas para nós estarmos aqui, inclusive a nossa Cabo Grion, né? E eu quero agradecer o Tenente Misael também, que por honra e privilégio é meu tio, é irmão do meu pai, é minha família. Eu fico muito alegre por isso. Amém, queridos? Eu quero começar falando um pouco da minha área, que é a área pastoral, né? A respeito da igreja, sobre essa situação de homem, mulher,
né, de convívio. O que que a Bíblia diz que o homem é para a mulher é para o homem? Porque existe ainda alguma coisa mística sobre isso. Existe ainda algumas coisas obscuras, né? Algumas igrejas falam, algumas pessoas não entendem, alguns não falam, e nós estamos querendo falar, porque eu acho tão importante quanto para o homem saber qual o seu papel, quem ele é, quanto para a mulher também saber qual o seu papel e quem ela é, né? Eu acho isso muito importante, tanto na sociedade, quanto em casa, quanto na igreja, né? E uma palavra que eu acho que chama muito a atenção e que traz muitas vezes problemas consigo, e discussões e enigmas, paradigmas, traz consigo às vezes a pessoa se torna propriedade, se torna uma pessoa que ela tem que ser aquilo, e às vezes as pessoas não sabem o que está por detrás dessa palavra. Pastor Rodrigo, que palavra é essa? Submissão. Quando a gente se fala de submissão, e eu quero falar também à luz da Bíblia, essa palavra submissão, algumas pessoas entendem que submissão é quando uma pessoa manda na outra. Que uma pessoa ser submissa é quando a pessoa tem que obedecer tudo que ela falar e não tem voz, né? Tem que fazer, é obrigada a fazer algo e ponto final, né? Nós ouvimos muitos dizer, e eu estou falando agora da minha classe de homens, em que a mulher é submissa ao marido. A Bíblia fala sobre isso. Só que a palavra submissa não tem nada a ver com a mulher rastejar aos pés do marido, com a mulher comer o resto do que o marido comeu, com a mulher, desculpa a expressão, mas isso tem que ser quebrado, né? A mulher, ela tem uma participação tão importante quanto na igreja, quanto na sociedade, quanto o homem tem, né? Haja vista que a palavra ela tem que ser conhecida de forma etimológica, na sua etimologia. E eu li um texto, eu li uma frase outro dia que é muito importante, que fala que conhecer uma palavra desde a sua origem é conhecer uma pessoa desde pequena. Tu conhece a origem da pessoa, tu conhece de onde ela veio, quem ela é, por que ela está. E conhecer uma palavra desde a sua origem é conhecer desde pequeno, né? Então, quando a gente se fala de submissão, as pessoas tendem a pensar isso. E submissão é interessante, é linda essa palavra. Submissão quer dizer estar debaixo da mesma missão. Então, quando o homem a mulher está submissa ao marido, ela está junto com ele na mesma missão. Ela tem uma missão junto. E por ele, e o homem às vezes acha que pela mulher ser submissa, ele tem poderes sobre ela. Nada disso. Se o homem souber qual o papel que ele tem em relação à sua mulher, eu creio que hoje, olha o que é sério, tá? E nós estamos falando aqui de coisa séria. Eu creio que hoje, em uma reflexão rápida, tanto bíblica quanto vivida secular, nós vamos entender que eu e muitos homens ou muitas mulheres, nós precisamos melhorar muito enquanto convívio. Né? Porque sempre quando nós falamos, nós ouvimos, nós aprendemos, nós estudamos para falar, então aquilo mexe com a gente, né? Então, à luz da Bíblia, a mulher foi criada para ser adjutora, ajudadora do homem, e o sentido de ajudadora é estar junto, é aquela que ajuda, não é aquela que é oprimida, não é aquela que é escrava, não é aquela que é serva, não,
é ajudadora, é fazer junto, né? Na verdade, o homem está fazendo e a mulher vai ajudá-la, né? Não é em sentido de posse. Por isso que muito tem se crescido, e eu creio que vocês vão poder falar muito sobre isso em relação à violência doméstica, porque o homem muitas vezes ele tem sentido de posse da mulher, e por ele achar que ele tem posse sobre a mulher, e eu estou falando para quem é crente e para quem não é, e para ele achar que, por ele achar que ele tem posse sobre a mulher, ele acha que ele pode fazer tudo com a mulher, tanto no ato físico, sexual, psicológico, né? Porque violência doméstica, nós bem sabemos que não é só agressão física. A violência doméstica, ela é sexual, é psicológica, ela é patrimonial. Então, ela é destrinchada aí em várias áreas. Então, eu quero ler um texto que se encontra em Efésios, para a gente começar a esquentar o tema, para a gente começar a esquentar o assunto. Um texto que se encontra em Efésios, no capítulo 5, fala sobre a submissão. Capítulo 5, versículo de número 22 ao 33. Você que está aí nos vendo, esteja atento a isso. Olha só. Olha o que diz o Cabo Grion e a nossa psicanalista aqui, Tawane. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33. As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora, Cristo trata a igreja de forma ruim ou de forma boa? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Agora olha só o 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a missão do homem. Maridos, amai a sua mulher como Cristo amou a igreja. E se nós estamos aqui enquanto igreja, é porque Cristo nos amou. Quantos pecados e erros nós temos? E a Bíblia diz, olha que responsabilidade. Eu acho que se os homens soubessem o que é ser o cabeça da casa, eles atentariam mais para as responsabilidades do que para os privilégios. Porque, maridos, amai as vossas mulheres, quando Cristo amou a si mesmo, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha como é que Cristo apresenta a igreja: sem mácula, nem ruga, sem machucado, sem olho roxo, sem hematomas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como é o próprio corpo. Por que um homem bate em uma mulher e ele não bate a sua cabeça na parede? Por que um homem fere uma mulher sexualmente, ou uma filha, ou um filho, ou uma sobrinha, não sei, e ele não fere a si próprio? Escuta isso. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem, e aí ele começa a falar, e serão uma só carne. Não obstante, cada um vai dar por si, também ame a própria esposa como a si mesmo, a esposa respeite ao marido.
Agora eu quero ler, para a gente passar dessa fase aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz: maridos, eu estou falando na área cristã, na área pastoral, maridos dentro da igreja, para você que é crente, e para você que conhece a palavra que ainda não é, o Senhor também fala com você. Maridos, vós igualmente, vivei a vida como comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Olha o que Deus fala: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A graça que está sobre o homem está sobre a mulher. O cuidado que está sobre o homem está sobre a mulher. O perdão que está sobre o homem está sobre a mulher. O direito que está sobre o homem está sobre a mulher. Agora olha que interessante a última parte desse versículo de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Para que não se interrompa as vossas orações. Sabe o que é isso? Um crente, um pastor, um diácono, um presbítero, um missionário, um servo, um obreiro, que bate na sua mulher, que maltrata a sua família, as suas orações não são ouvidas. Olha que sério. Estou falando da Bíblia, sabe? Da Bíblia. Porque alguém que tem sã consciência não maltrata, não humilha, não coage, não desrespeita, não magoa, não fere. Então, interessante que nós aprendemos isso na Bíblia. A Bíblia, ela não vai nos dar respaldo nenhum, para que nós venhamos como homem maltratar uma mulher. Nenhuma, porque ser cabeça da casa é mais responsabilidade do que privilégio. Pastor, isso é sério? Isso é heresia? Não é Bíblia. Cuidado com a sua esposa, esposa respeitando o marido, marido respeitando a esposa. Isso é uma orientação pastoral. Se assim você não faz, e se você não está fazendo isso na sua casa, você vai ouvir mais coisas aqui hoje. Cuidado. E agora nós vamos entrar em algumas áreas que nós vamos entrar direto nessa área de violência doméstica. Eu quero passar um pouquinho para nossa cabo Grion. Ela vai falar um pouquinho, juntamente com nós vamos comentar aqui alguns assuntos, e ela vai contar um pouco de algumas experiências vividas por elas, e dentro dessas experiências nós vamos estar passando algumas estatísticas, algumas. E por falar nisso, para a gente já entrar no assunto, eu quero falar de algo que eu li e que é muito interessante, que fala, Tawane, você que sua cabeça aí está pensando muita coisa boa, como essas situações podem trazer dificuldades, traumas emocionais dentro da igreja, né? Por alguma irmã, por algum filho, por alguma filha. Depois você vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a igreja e sobre a vida secular também. Como essas situações, você fica aí, esteja atento, compartilha aí, que você vai ouvir muita coisa boa, nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. Mas voltando aqui, eu estava vendo aqui, interessante, uma estatística, ou melhor, uma lei que foi publicada, uma campanha que foi publicada pela Agência Brasil de Brasília, dia 9/6 desse ano. Essa campanha foi promovida pelo CNJ, que é um Conselho Nacional de Justiça, aonde ela pretende incentivar as vítimas de violência doméstica a denunciar as agressões na farmácia. Eu não sei se você já ouviu, mas se você ainda não ouviu, você está tendo essa informação.
Como que é isso, pastor? Me explica isso. As mulheres que colocarem um X em vermelho, pode ser com batom, canetinha, na palma da sua mão, e a mostrar numa farmácia, automaticamente, ou o farmacêutico ou o atendente já está identificado, já tem a ciência de que é para ele rapidamente ligar para uma viatura policial, ou para o DPO, ou para o batalhão, enfim, né? Para que aquela mulher seja assistida a quem é de direito, né? Interessante que hoje, aqui hoje me parece, que a OAB, se eu não me engano, é a 22ª subseção de Magé e Guapimirim, ela é subseção do Rio de Janeiro. A OAB aqui de Magé e Guapimirim lançou também essa campanha aqui na nossa cidade. Que coisa linda. E a OAB daqui, eles estão incentivando as advogadas a fazerem isso e postarem em suas redes sociais. Por quê? Como apoio à mulher que está sofrendo alguma agressão física, sexual, psicológica dentro da sua casa, né? E eu vou passar para Cabo Grion, que ela vai poder falar um pouquinho sobre isso em seu trabalho, na sua área, na sua vida. Pastor, tudo que o senhor falou é realmente profundo, porque o senhor falou somente a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente esquece, né, de ler as partes que muitas das vezes tocam a gente, né? E principalmente um conhecedor da palavra, como o senhor bem se dirigiu aqui, tem que ser falado que isso, além de pecado, porque, irmão, é pecado, agressão familiar, agressão psicológica, agressão física, agressão sexual, né? Falar aqui de uma forma bem clara, se a mulher disse não, não é não. Teve essa campanha no Carnaval, no Rio de Janeiro, e foi uma campanha também muito importante, porque entrou em favelas e entrou em lugares que são pouco assistidos, né, por esse tipo de campanha, e o governo hoje tem dado realmente uma atenção muito grande para essa área, e nós vemos isso atingindo, né, lares, e realmente o nosso objetivo. A Polícia Militar, ela sempre teve essa atenção, né? Sempre existiu uma atenção redobrada para a violência doméstica dentro da Polícia Militar. Só que hoje em dia nós vemos que é um canal direto. Hoje, da mesma forma que você liga 190 para chamar a polícia para alguma ocorrência, alguma situação, você também que é mulher, que sofre qualquer tipo de violência dessa forma, tem um número que você pode ligar, que é 180, que é o 180, que é um número que te dá uma assistência. Esse número é 24 horas, ele vai te dar toda uma assistência rápida, vai te dar toda uma base do que você fazer, de como você proceder, do que você procurar. O que a gente quer dizer para você essa noite é que você tem esperança para o que você está passando, mas você precisa se libertar, você precisa querer. E é todo esse caminho que a gente quer entregar, mostrar para você nessa noite, né? Para você que está assistindo também, que você está lembrando de alguém. Deixa eu te falar, só orar não é suficiente. Você precisa lutar junto com essa pessoa, porque não é fácil. A Tawane vai dizer bem aqui sobre a questão emocional, né? Que muitas das vezes as mulheres não têm coragem de fazer, porque acham que não vai acontecer, que não vai suportar, ou então que não vai dar em nada, que ele vai voltar para casa e que ele vai voltar a fazer pior. Eu quero encorajar você essa noite. Acredite que hoje você não chegou até essa live à toa, e toda essa informação não está chegando a você por coincidência. Está chegando porque você realmente precisa entender que Cristo te amou e
você não merece nada menos do que isso, do que o amor de Cristo, do que a libertação, do que a verdade. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, entenda isso na tua vida como uma verdade. Você não merece isso, você não nasceu para isso. Não aceite nada menor do que isso, porque não é dessa forma que você pode criar, né, uma família ou um laço familiar. Muitas das vezes, pastor, nós, eu vou dizer por mim, não em nome da polícia, mas eu digo por mim. Muitas das ocorrências que eu chequei, eu pude ver uma situação de calamidade de uma mulher e ela na mesma hora fala, não fui eu que chamei, foi meu vizinho fofoqueiro, ou foi minha tia, minha mãe, eu não quero proceder, está tudo bem aqui, não está acontecendo nada. E muitas das vezes ele é nítido na mulher, que ela estava com o olho roxo, com o braço machucado, sangrando de alguma forma. E muitas das vezes, pastor, ela põe a culpa nela mesma. Ela, não, eu caí, não foi eu que agredi ele só se defendeu. Omite, né? Omite. E tudo isso porque passa por um momento muito rápido na cabeça dessa mulher. Se eu largar ele, o que vai ser da minha vida? Né? Essa mulher pensa, o que eu vou fazer? E se ele sair, como é que vai ficar minha vida financeira? Como é que vai ficar meu filho? Acredite, você está salvando a sua vida, você está salvando a vida do seu filho e você também está salvando a vida desse homem. Porque, de certa forma, ele está tendo tempo, ele está tendo uma forma de se arrepender, de pedir ajuda, de procurar. Porque muitas das vezes essa pessoa ela não tem como, não teve uma base familiar para isso, não teve uma base espiritual. Porque nós estávamos conversando aqui antes de começar e o pastor foi bem claro no que ele disse. Ele está dando oportunidade para a gente falar sobre isso aqui, mas muitas igrejas hoje em dia, pastor, não dão. Acha que isso é apenas algo para ser tocado entre família, né? E isso é um erro, porque a polícia militar ela faz a parte dela, 180 ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte como conhecimento, buscar realmente essa ajuda, né? E entender que você não merece isso. Isso tudo que acontece não é por culpa tua. Entendeu? Você merece uma libertação e você pode alcançar uma vida diferente, uma vida nova, uma nova forma de enxergar e de viver, né, esse relacionamento. Se não for dessa forma, se não for com esse relacionamento, não precisa pensar que você vai ter outro. Só entenda que Cristo quer um relacionamento com você. É verdade. E depois do seu encontro com Cristo e da forma que o Cristo libertar você do que você vive hoje, desse aprisionamento emocional, físico, financeiro, você acredita que a partir daí a sua vida realmente irá começar. De repente, um projeto como esse aqui, dependendo de uma igreja dessa daqui, por exemplo, como a igreja do nosso amado pastor, que te dê a liberdade de você trabalhar com isso futuramente, de você estar ajudando outras pessoas. Enfim, lindo, né? A maior força que a polícia militar pode te dar hoje é te conduzir e proteger a tua vida, mas isso vai ser por um curto momento. A decisão de uma vida inteira de libertação, de mudança de vida, de segurança para você e para a sua família, ela realmente vai depender da sua atitude, né? Do que você acredita e de você entregar, confiar, né, nos profissionais que podem te ajudar e primeiramente em Deus, que o Senhor realmente pode te dar uma nova história, né? Entraram algumas pessoas aqui, depois que nós iniciamos, que eu fiz os agradecimentos e apresentações. Eu vou falar novamente para as pessoas saberem, né, quem está falando. Quem está falando aqui com vocês, essa é a Cabo Grion, policial militar, e ela propriedade para falar sobre o assunto, né, em relação à sua experiência vivida. E aqui está a Tauane, né, membro da nossa igreja, ela é psicanalista. E ela também pode falar sobre as questões emocionais, né, os traumas, enfim. Interessante,
no Grion, posso falar assim, o Grion, essa parte de que a pessoa não está sozinha, né? A igreja, ela está aqui para ampará-la, para ajudá-la naquilo que for preciso. Essa parte é muito importante, porque eu quero até que depois você fale um pouquinho mais sobre essa questão da omissão junto com a Tawane, porque muitas situações não são levadas à frente, eu entendo, que por conta da omissão. O que será de mim? Como vai ser daqui para frente? Eu posso ser amparado, eu tenho quem me ampare, e nós sabemos que é um caminho longo, mas é um caminho que, como você falou, ele vai durar para sempre. Aquela escolha, né? E nós vemos em muitas reportagens, né? Infelizmente, o final delas são trágicas, de onde a omissão trouxe uma consequência muito maior do que o grito, né? A falta de gritar trouxe uma consequência muito maior do que o grito. Tanto nós vimos a necessidade, não só, né, a igreja, mas hoje o Brasil ele tem várias tipificações desse crime, né? Então, hoje, se o feminicídio ele é mais falado, ele é conhecido, ele virou uma lei realmente, é porque esse número deixou de ser pequeno. Esse número, é como a Tawane falou no início, esse número passou, mesmo sendo um caso muito antigo, violência doméstica. Se a gente for buscar fundamento, é até bíblico, né? Porque temos a história de Tamar na Bíblia, né? Para quem quiser pesquisar. Sim. É uma violência, e isso já vem desde da época da Bíblia, e tudo isso chega aos nossos dias de hoje. Só que hoje nós temos essa coragem de falar, essa coragem de, como o pastor estava dizendo agora, de gritar, de pedir ajuda, de pedir socorro, de impedir que essa luta que de repente você viu por gerações ou por várias histórias, que isso chegue ao final e que isso comece com você, que você possa entender que a sua filha, teu filho não precisa passar por isso, que você pode entender que de repente não foi só uma discussão. E deixa eu te falar, o teu companheiro não fez isso uma vez porque ele estava embriagado ou porque ele estava nervoso, não. Isso, se ele chegou ao ponto de fazer isso com você, é porque isso está entranhado, faz parte do caráter dele. Então ele não vai mudar se ele não tiver um encontro real com Cristo, se ele não tiver um encontro real com a responsabilidade que o pastor bem empregou aqui, a responsabilidade dele como homem, entendeu? Então, se ele não tiver esse encontro real com Cristo e com ele mesmo que isso seja através da lei, através de cumprir uma pena, não sei, cada um reconhece de uma forma. Mas enquanto ele não tiver esse encontro, ele não vai mudar. Você vai continuar passando por essa dificuldade. E aí? E se o feminicídio, você for mais um índice a mais no feminicídio? Qual é a história que você vai poder defender a sua filha? Em que ponto você vai poder fazer para mudar a vida de outra pessoa que também pode vir a futuramente passar pelo que você está passando? Então é muito importante essa questão da coragem, né, do enfrentamento a isso, de você proteger. Se você acha que o seu marido ou seu companheiro não protege você, é a tua hora de proteger você mesma e de você proteger sua família, né, sua filha ou seu filho, ou a família que você quer vir a ter, né, futuramente. Verdade. Na verdade, a violência doméstica é crime, né? Além de ser pecado, é crime, né? E algumas pessoas ainda têm uma mente muito pequena em relação à violência doméstica, aonde acha que a violência doméstica é somente agressão física, o tratar da violência doméstica. E a gente sabe que ela foi dividida em 5 tipos, né? Que é a violência física, que é o espancar, o sufocar, mutilar, tanto corporal como genitalmente.
né? Usar armas. A violência psicológica é xingar, perseguir, chantagear. A sexual, obrigar a ter relação sexual, forçar a mulher a engravidar ou a abortar. Isso tudo é uma violência sexual. Aliciar de forma se aproveitando do estado emocional, psíquico daquela mulher, né? A violência patrimonial é controlar o dinheiro, mandar naquilo que não é da pessoa, né? Estragar os bens. Violência moral, humilhar, expor a intimidade na frente dos outros. A gente vê muito isso, né? E se falando dessa omissão, eu quero ouvir um pouquinho também, eu sei que todos nós queremos, a Tauane, que é a nossa psicanalista, ela vai falar um pouco sobre o que pode, né, além da Cabo Grion ter falado sobre alguma coisa sobre omissão, né, e que você deve levar muito em conta que a sua omissão pode trazer consequências irreparáveis lá na frente. A Tauane vai falar um pouco sobre essa emoção, né? O que pode vir, que está por detrás dessa omissão, né, Tauane? Você pode abordar um pouquinho para a gente? Como, né, ela falou sobre a omissão, eu acho que o fator principal de uma omissão é o medo. O que gera esse bloqueio e essa paralisação da mulher tomar uma atitude mediante a esse caos que ela vive é o medo. É o fator principal, assim, sem sombra de dúvidas. É o medo de ser julgada, é o medo de ser negligenciada, é o medo financeiro, ou seja, quem vai prover na minha vida agora? Ele é o meu sustento, ele me bate, mas ele me sustenta, ele me bate, mas ele coloca comida dentro de casa. Ele me bate, mas às vezes ele me leva para passear. Então, assim, o medo, ele faz com que a mulher não tome de imediato uma atitude, porque ela se vê assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer sem essa pessoa? Às vezes a mulher não sabe nem como viver sem estar naquele cenário. Ela acaba se familiarizando com aquela situação e é como se ela alimentasse o gigante, sabe? Ela vai alimentando o gigante, ela vai domesticando aquele gigante e quando ela vê a oportunidade de se livrar, aquilo causa um medo, um assustamento assim nela. O que eu vou fazer agora da minha vida? Então, assim, sem sombra de dúvidas, a gente entende que o medo de como a sociedade vai reagir, os parentes vão reagir, ela se sente realmente muito culpada. Então, assim, ele gritou comigo, foi culpa minha. Ele me bateu, a culpa foi minha. Né? A gente vê muito isso no feminicídio. Às vezes a mulher não teve uma atitude que gerasse uma violência daquele grau, daquela escala para ela, e a pessoa simplesmente, né, o companheiro, o rapaz, foi lá e matou, e espancou, e fez o que fez com aquela vítima, pelo simples fato dela ser mulher. Então, assim, às vezes não, né? Em 100% assim, dos casos, não é sua culpa. É uma questão do caráter daquele indivíduo. Então, assim, se ele realmente não tiver um encontro com Cristo, não tiver, assim, uma liderança que possa trazer um auxílio psicológico, né? Não só com a psicanálise, com a psicologia, mas às vezes a pessoa vai precisar tomar um remédio. Tem uma disfunção no cérebro dela que só uma oração realmente não vai só adiantar. Né? É uma patologia, ela precisa de um remédio, ela precisa de um acompanhamento, às vezes ela pode ser diagnosticada com psicopatia. Então, assim, existem vários níveis de problemas psicológicos por trás dessa violência doméstica. Né? E como a gente estava falando também aqui nos bastidores, às vezes o indivíduo ele foi criado naquele cenário. Então, assim, ele via o pai bater na mãe e a mãe continuar dentro de casa. Né? Então, ele começou a reproduzir isso com a família, com os filhos, com a esposa, porque ele cresceu naquele âmbito familiar. Então, assim, até os 7 anos de idade, a criança está formando a personalidade dela. Então, você imagina, uma criança de 7 anos, ela vendo repetidamente aquela ação
né, do pai batendo na mãe, do pai xingando a mãe, e ele está em formação da personalidade dele. Ele vai crescer um adolescente entendendo que para ele impor o respeito, a moral, ou a voz dele dentro daquela casa, é através da violência, através da ignorância, através da brutalidade. Então, assim, é muito importante a gente, eu acho que, assim, primeiro alinhar também a família, sabe? Ter um acompanhamento com a família, saber por que aquela pessoa está reproduzindo isso, ver o histórico, né? Porque também, como a gente estava falando, é uma coisa muito antiga. Se a gente olhar o histórico social, a mulher ela sempre foi muito negligenciada, sempre teve, por essa visão dela ser frágil, é como se ela não tivesse muita voz, ela não tivesse muito local de fala. E não é o que a Bíblia diz, né? A mulher, ela é amada, ela é querida, ela é especial, ela é importante. Então, assim, eu acho que o que traz realmente esse bloqueio nessa omissão é o medo de não saber fazer com esse novo. O que eu vou fazer? Minha vida sempre foi isso. O que eu faço agora, podendo me ver livre? Mas a liberdade, ela realmente, como a Grion falou, a liberdade ela vem de você. Ninguém vai poder te libertar desse cenário, desse cativeiro. É pessoal. É pessoal, uma escolha pessoal. E, assim, trazendo um pouco dos traumas e dos medos consequentes da violência doméstica, a pessoa pode desenvolver uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma depressão, uma automutilação. Às vezes isso pode vir individualmente. Ela pode só desenvolver uma depressão, ela pode só desenvolver uma ansiedade crônica, assim, uma ansiedade que gera várias crises, às vezes a nível 1, a nível 2, a nível 3 nela. Às vezes ela pode ter só a síndrome do pânico, mas o que é mais grave é quando ela adquire tudo isso junto. Que aí você vê que é uma mulher que está assim, totalmente debilitada emocionalmente. E é um processo que demora. Imagina, você passar a vida inteira nesse hábito, nesse cenário de sofrimento, não é em um mês que ela vai realmente modificar a mente dela, vai ter assim um impulsionamento de viver diferente. Ela vai ter os traumas, porque o trauma ele vem de um sofrimento, uma experiência negativa, né? Então, assim, isso é um fato. E se você está, né, naquela vivência e já se acostumou com aquilo ali, o trauma ele vem te acompanhando durante anos. Você já meio que sabe lidar com aquilo ali, com aquela dor, com aquela solidão, com aquele sofrimento, porque nisso vem assim a solidão, né? Ele não deixa você falar com ninguém, ele não deixa você comunicar a ninguém, porque ele sabe que ele quer o poderio na sua vida. Se você tiver outras pessoas à sua volta, você pode adquirir uma rede de apoio. E tudo muito que ele, forte. Né? É tudo que ele não quer. Então, assim, tem que buscar, você que está assistindo, ou compartilhou com alguém, vai compartilhar depois, ou vai assistir depois, você tem que pedir ajuda. Né? Como foi falado aqui, é um crime. É um crime. Então, assim, não deixa a sua vida estagnar nessa situação, porque, como foi falado aqui, pode chegar a um nível que não tem mais jeito, pode chegar realmente ao fim da vida, né? É verdade. Eu estava vendo esse ciclo da violência doméstica e eles fazem um relógio e colocarem em 3 fases. É o ato compulsório, né? Aí vem o ato consumado, que é a agressão, né? O ato compulsório é quando ele toma aquela atitude, e o ato consumado é a agressão, e depois vem o carinho. Aí eles deram o nome de lua de mel, né? Ele se exalta, ele agride, e depois ele vem como se estivesse com remorso, arrependido, e faz o carinho. E aí, quando ele faz o carinho, entra a parte que vocês falaram
da pessoa viver com aquilo, da pessoa achar que é culpada, achar que aquilo foi culpa dela, ou achar que não vai mais acontecer, que você falou, né? No sentido de, vou dar mais uma oportunidade. E aí a pessoa dá mais uma oportunidade, e aí vem o lance do ato compulsório de novo, aí depois vem o ato consumado, aí depois vem o carinho novamente. E aí a pessoa fica naquele ciclo, e uma palavra que foi frisada bastante por vocês duas aqui, que é o ato libertador. A pessoa não se liberta daquilo, porque ela entende que a vida dela está pautada naquilo, que vai ser sempre a mesma coisa, o que ela vai fazer, quem ela vai procurar. E tanto eu como nós estamos aqui nos deixando à disposição para te ajudar no que for preciso. Você que está vendo essa live, você que está nos assistindo, você tem uma voz, né? É importante frisar que as pessoas foram geradas e criadas por Deus para serem felizes, para serem importantes, né? Interessante que a violência doméstica são ações contra a integridade física, moral, sexual, né? Contra crianças, idosos, jovens, adultos, enfim, né? Interessante que isso já vem de muitos anos, né? Em 7 de agosto de 2006 foi publicado a Lei Maria da Penha, né? Onde você falou aí rapidamente, que eu não sei se poucos conhecem a Maria da Penha, essa lei da Maria da Penha, mas ela ali se casou e ela ficou tetraplégica por conta de um tiro que ela levou nas costas do marido. E ali ela começou a lutar, o marido foi preso, voltou para casa. No caso, ela não teve voz ainda naquele tempo. O marido voltou e depois agrediu novamente, né? Tentou matar ela eletrificada dentro do banheiro, no chuveiro, né? Então essas agressões, elas aconteciam. E essa mulher hoje, ela é muito falada e ela é muito vista porque ela gritou, porque ela foi pioneira nesse assunto, né? Então é importante sempre frisar isso, que hoje as coisas mudaram e mudaram para melhor, né? Eu acho muito importante você falar, se você puder frisar sobre aquilo que nós conversamos a respeito daquela situação de a pessoa ser incriminada, independente ou não de ser. Você pode abordar sobre isso para a gente? É uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas e se chegar aqui, se ele falar que não fez, né? Se ele falar que fui eu que comecei tudo isso? A Lei Maria da Penha, ela abrange muita coisa, e uma das situações depende de você querer dizer que ele foi o culpado ou não. Se o policial, no momento da abordagem, ele detectar a agressão, se for por testemunha, ou se alguém relatar que realmente ocorreu a agressão daquele homem contra aquela mulher, independe dele falar que é verdade ou não, independe da mulher dizer que não, é mentira, ele não fez isso. Se for detectado por algum momento, por testemunha ou por alguma situação aparente de agressão na mulher, que aquele crime ocorreu, aquele homem tem que ser levado de imediato, né? E essa mulher também será levada para os cuidados assim cabíveis no momento, que seria o exame, né, que seria o exame de corpo de delito, e ele também passará por isso, porque muitas das vezes a mulher, por de repente se defender, ou até mesmo por estar tão acostumada, pastor, como a Tauane bem disse, por estar tão acostumada com aquela situação, por sempre se sentir culpada, porque após a briga ele fala, foi você, foi por culpa tua, foi porque você falou, você me tirou do sério, eu perdi a paciência. Aí ela para e pensa, poxa, realmente, eu não podia ter falado, sabe? É isso aí.
Eu não podia ter falado daquele jeito. Ah, é verdade, aquilo era apenas um ciúme bobo meu. Eu não podia ter falado. Não, por mais que seja, a sua reação tenha levado, a tua ação tenha levado a algum tipo de reação, nada justifica uma agressão contra ninguém, entendeu? Nem contra a mulher, contra o homem. Ninguém aqui também está dizendo que existem, todas as mulheres são santinhas. Não estou aqui para isso, tanto que eu sou mulher e digo, entendo essa parte, entendeu? Sem nenhum problema. Mas não justifica uma agressão. Não justifica você falar que perdeu a sua cabeça e por algum momento você bateu, às vezes na frente do seu filho, na frente da sua filha. Agressão até mesmo, pastor, aos filhos. Porque esse homem às vezes perde tanta cabeça, acha que está tão dentro da razão dele, que acaba transferindo essa raiva, esse ódio para uma criança, para o filho, para a filha. E essa violência realmente se torna doméstica. É realmente uma violência que ela vai sair do controle, né? E isso a gente está querendo dizer que independe, tá? Independe de se você estava nervoso naquele momento ou não. Se for detectado, se você vê que sua filha está passando por isso no casamento dela e ela não tem força, ela não tem como sair disso, denuncie. Seja você a voz que vai gritar por ela. Se você vê que seu filho tem problemas com isso, que é seu filho que tá agredindo a esposa dele, que está agredindo seus netos, seja você essa voz a gritar, a quando o policial chegar lá falar, eu vi, eu sei o que acontece, eu quero representar essa queixa, eu quero fazer disso, é a voz de libertação da minha família, enfim. É um caso que precisa ser sempre ponderado, né? Independente de você acreditar que aquilo dali vai acabar naquele momento ou não. Grite, porque realmente pode ser o seu último grito. É verdade. E nessas áreas que nós falamos aqui, você frisou bem que não é só a mulher, mas os filhos também podem estar sofrendo algum tipo de agressão. E muitas vezes a mãe, por achar que ela tem que cuidar da família, que ela tem que cuidar do lar, que ela não tem para onde ir com os filhos, ela se omite nesse papel. Às vezes não é com ela, mas é com os filhos. E isso pode trazer consequências irreparáveis. Essa voz que você falou, que não há dentro de um lar, pode trazer consequências para ela, quanto para os outros que moram ali. Você pode falar um pouquinho sobre isso? As crianças também, Tawane, isso pode acontecer? Com certeza. Às vezes a gente acha que a criança, pela inocência, pela ingenuidade, ela não entende nada, né? E aí a gente começa a reproduzir algumas ações na frente da criança, achando que ela não está entendendo. Só que a criança está entendendo. Ela tem um mecanismo de entender, armazenar aquilo ali, e às vezes ela vai reagir como se realmente nada tivesse acontecendo, mas o inconsciente dela vai sendo armazenado de traumas, de conflitos, de situações que ela presenciou, que você só vai poder ver uma consequência disso lá na frente. Às vezes ela não vai nem externar na adolescência, nem na fase infantil, mas ela pode externar na fase adulta, ou seja, botar para fora tudo isso que ela passou. Aí a criança, ela às vezes tem um jeito tardio, né? um desenvolvimento tardio, seja na escola, seja nas relações interpessoais ou nas relações até assim, né? Às vezes dela muito quieta, não tem facilidade de se enturmar. Aí você vai olhar o cenário da família, geralmente tem alguma coisa por trás para a criança ser daquele jeito. A criança ela não vai agir de uma maneira estranha, entre aspas, né? Estranha, sem que ela esteja vivendo ou sem que ela tenha vivido algum trauma, alguma vivência realmente negativa. E a psicanálise, ela, para entrar na mente da criança, para que ela consiga botar para fora, porque a fase infantil
né? É uma fase a criança precisa ter uma adaptação, ela precisa criar uma confiança com aquela pessoa. A gente traz um brinquedo, né? O brinquedo tem o homem, tem a mulher, tem a casa, e aí a criança vai com aquele brinquedo, ela vai, às vezes, por exemplo, coloca a mãe e bota o pai para longe, ou no desenho, ela coloca ela e a mãe dentro de um coração, o pai longe. Dali você já vê que ela tem um certo tipo de bloqueio, de aversão àquele pai. E aí você vai chamar, né, os pais para conversar e mostrar, às vezes, um desenho, né, para tentar entender o que está acontecendo. Você vê que realmente é uma família desestruturada. Então, com certeza, a criança, o adolescente, o que acontece? Ele começa a se isolar ainda mais. Ele não quer fazer parte daquilo ali, porque aquele cenário, aquela visão que ele tem de família é totalmente distorcida. Então, o adolescente se vê assim: eu não pertenço a isso aqui, eu não quero fazer parte disso aqui. Então, ele começa a se isolar, e a adolescência tem essa fase realmente, né, que o adolescente ele não se sente encaixado na família. É como se ele fosse um peixe fora d'água, não se identifica com a mãe, não se identifica com o pai, não se identifica com o irmão. E ele a gente estuda, a gente vê que tem uma fase que o adolescente passa por isso. Então, assim, vivendo ainda nessa situação, potencializa, né? Algo que poderia ser uma fase, se estende, aí ele passa para a fase adulta, e você vê, às vezes, aquele filho que ele é tão distante da família, aí todo mundo julga. Nossa, é distante do pai, é distante da mãe. Mas por que será que ele criou aquele distanciamento? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu acredito muito que o papel da igreja é abraçar essas pessoas. Pode acontecer de também, apesar tem esse lado da criança, do adolescente, do jovem, ser um jovem, uma criança, não sei, retraída, como pode ser alguém muito rebelde, né? Pode trazer para o lado da rebeldia, da raiva, externar isso de acordo com a raiva também, ou como uma forma de resposta, né? De repente, a agressão de um pai com a mãe, ou de repente sofreu uma agressão física também do pai, ou sofre agressão física desde bater, ou até um aliciamento. O adolescente, o jovem, pode externar também dessa maneira, ou de repente, porque não tem coragem de falar, tem medo de falar. Pode ser isso também, não pode? Com certeza. Ele traz essa rebeldia como uma forma de defesa também. Então, ele se rebela, ele se revolta, ele acaba transparecendo essa agressão que às vezes as pessoas não entendem. Nossa, mas que pessoa difícil, que adolescente difícil, que criança difícil. É um mecanismo de defesa, porque ele acaba repelindo as relações. Porque às vezes a pessoa dentro de casa que ele mais ama, que deveria ser o porto seguro, que deveria cuidar dele, são as pessoas, né? A mãe que às vezes se omite, o pai que agride, ele acaba criando uma desconfiança, entendeu? Então, assim, para ele se relacionar com as outras pessoas, ele já vai com o pé atrás, sabe? Ele já chega com o pé atrás, então... Verdade. É isso. Eu estava lendo que é até um fórum, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre março e abril deste ano, já em meio à pandemia, eles olharam e visualizaram que o caso de feminicídio cresceram 22,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse levantamento foi feito em 12 estados. Nós entendemos um pouquinho que essa parte do isolamento, essa parte de estar confinado dentro de casa, trouxe alguns benefícios, porém trouxe alguns malefícios também, né? Porque você vê um marido que trabalhava e a mulher a dona de casa. Eles ficavam um pouco mais tempo fora de casa trabalhando, e com isso ele teve que ficar mais tempo dentro de casa. Então o relacionamento, os embates se tornaram maiores. Os tempos, até a própria mulher,
que o filho ou a filha que era agredida, tanto fisicamente, sexualmente, moralmente, aumentou o medo por conta de não poder sair de casa. Você imagina como isso é sério, né? Como isso é um assunto contundente e um assunto libertador. Porque tem muita gente que está nos vendo ou vai nos assistir, que está sofrendo isso dentro de casa e está perguntando, mas o que eu faço? A Cabo Grion pode falar melhor isso para a gente, algumas coisas que ela vive no seu dia a dia sobre isso. O que eu faço? A quem eu recorro? Como eu recorro? Isso realmente está acontecendo ou não? É só comigo? É só comigo? Só na minha casa que acontece isso? Às vezes a pessoa pensa isso. É só comigo, com outras pessoas não deve acontecer. E quando a gente externa isso, a gente mostra para as pessoas que, olha, você não está sozinha, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, pastor. Meu marido está aqui que não me deixa mentir. Eu tenho um pouco de aversão contra redes sociais. Porque eu as tenho, tá? Tenho todas elas. Mas não é algo a quem eu comparo uma vida de alguém, a felicidade de alguém. Não é pelo sorriso que ela posta que eu declaro que ela seja feliz. E isso tem que ser também dito, porque muitas das pessoas, elas postam tanto uma felicidade, uma foto com seu companheiro, aquele almoço de domingo, regado de bebida alcoólica ou regado de muita felicidade. E no final daquilo tudo, ela é espancada. No final daquela noite, ela é estuprada. No final daquela noite, ela é violentada emocionalmente, fisicamente. E como ela postou aquelas fotos o dia inteiro, ela não tem coragem de falar para alguém. Por quê? Porque ela vai falar que ela é falsa. Ela vai demonstrar que toda aquela felicidade dela é falsa. Então, as redes sociais, infelizmente, traz isso de ruim. Do mesmo jeito que traz coisas boas, obviamente, que vocês estão ouvindo essa bênção hoje. Assistindo aí. Então, isso também é uma ferramenta do inimigo, muitas das vezes, porque a mulher, ela se sente, não pode, ninguém pode saber que a minha vida é falsa, que a minha vida, não, minha vida é esse mar de rosas, todo mundo vai saber dessa forma. Então, não se engane, né, e não engane você mesmo e nem a sua família. E quanto ao que o pastor falou, existe essa ajuda, existe esse apoio. De repente, você não entenda, você consegue entender que, mas eu não vou ter esse conforto. Porque muitas das vezes, pastor, a gente chega numa ocorrência, eu falo por mim, eu já cheguei em uma ocorrência, e no final da noite aquela mulher fala assim, para onde eu vou? O que eu vou fazer? São 3 horas da manhã, aí você vai ligar, ela não quer ligar para a mãe dela, ela não quer ligar para a irmã, ela fica com aquela criança, muitas das vezes no braço, e para onde eu vou? O que eu vou fazer? Infelizmente, esses centros de apoio, ou essas instituições, podem realmente não ser muitas, e não existir uma em cada esquina. Mas acredite que existem pessoas, sim, que podem te apoiar. Um ministério sério, como o do nosso amigo Rodrigo, eu tenho certeza que você vai encontrar, de repente, um conforto, uma direção. Eu falo isso por propriedade, pastor, porque na nossa igreja, caso desse, né? E hoje a igreja supre a necessidade assim, mais básica, que é o aluguel, e a cesta básica para algumas famílias. Uma mulher, uma viúva que chegou até nós com 6 filhos, nós fizemos todo o trabalho de acolhimento, de estar recebendo aquelas crianças, médico e tudo. Então, não acredite que você ficará jogada ao vento, mesmo que a princípio, no primeiro momento, no primeiro estágio, seja difícil, você encontra essa dificuldade, mas eu vou dormir aqui, vai, mas pelo menos você está viva, a sua filha está com segurança, aquela noite você vai ter uma segurança. Então, não seja covarde, não se acovarde, não tente sempre manter, entendeu, as desculpas para as coisas. Não estou chamando de covarde, assim, para te ofender. Não, é para te despertar. É para você acreditar
que Cristo pode realmente mudar a sua história, mudar a sua vida. E eu não estou falando de religião, né, pastor? Nós não estamos aqui falando de rótulo ou de religião. Estamos aqui falando de um Cristo que morreu por você, que te dá a oportunidade de que você viva dia após dia em segurança, em paz de espírito, em lealdade de vida. Ele tem amor para você, para os seus filhos, e acredite nisso, que isso pode acontecer. A polícia, como eu falei, ela trabalha no 190 com um flagrante delito, que vai chegar no momento, né, o mais rápido possível até o local. A gente tem que entender toda também a logística da polícia, né, pastor? Porque tem gente que fala assim, mas eu liguei a noite toda para a polícia. Então, toda a logística da polícia também é bastante complicada, precária, muitas das vezes. Às vezes, no final de semana, você liga e vai ter um tempinho para uma ocorrência, para aquela viatura chegar até você. Mas não desista. O importante é você não desistir. Liga novamente, entendeu? Espera. Quando a viatura chegar, você seja representante, aparece, mostra. Porque muitas das vezes, nesse período, demora um pouquinho, a pessoa perde aquela confiança, aquela coragem. Ou então escuta aquele pedido de desculpa, aquele eu te amo, aquele eu nunca mais vou fazer isso. Então desiste. A viatura passa, te chama e você não atende. Então não permita que tudo isso volte a se repetir, né? Acredite que realmente você pode ter uma mudança radical de vida, mas não acredite que você vai sair disso e que já a mudança já vai ser amanhã. Não, entenda, tudo é um processo, há um processo, e esse processo de segurança também é um pouco complicado, mas pode atingir você se você perseverar. Muito bom, muito bom. Nós sabemos que, como igreja, nós entendemos que Jesus é o centro de tudo, né? Só que, além de Jesus, ele deixou as autoridades competentes para isso, né? E uma dessas autoridades é a Polícia Militar, que nos ampara. Tanto é que nós estamos aqui hoje, né, com a Cabo Grion, nos ajudando e cooperando com todas essas informações. Outras são os psicanalistas, que ajudam tanto a igreja quanto secularmente a área emocional. Estamos representados aqui pela a nossa irmã Tauane, né? Eu posso dizer muito bem disso, que eu tenho parentes que são psicólogos e tenho parentes que são policiais militares. Tenho muito orgulho, que é o Tenente Misael e o Sargento Evandro, que cooperam aí com a sociedade de alguma maneira, levando o bem a todos, né? Cuidando, servindo e protegendo a sociedade, que é o lema da Polícia Militar, né? Então, nós temos a quem recorrer. Além disso, ainda tem a igreja, representada pelos pastores, pelos irmãos. Tem uma voz com você, né? Eu li uma matéria, o Gazeta do Povo, foi lançada agora dia 8/6, em que o Ministério da Mulher, junto com o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, eles lançaram em parceria com o Tribunal de Justiça do Direito Federal e Territórios, um curso online sobre violência doméstica na pandemia. Muito bacana isso. A maior informações você vai ter lá na plataforma Edu Livre. É uma carga horária de 18 horas e traz até um certificado. Que bacana, né? Você pode entrar lá e aprender mais um pouquinho sobre isso. Mas importante nós ressaltarmos agora também que foi muito bom, foi muito boa essa live, que você não seja omisso naquilo que está acontecendo com você, com seus filhos. Foi muito bom você falar com os seus amigos, né? Nós temos uma voz, porque pode trazer traumas irreparáveis, como a Cabo Grion falou, e a psicanalista Tauane falou também, irreparáveis para você e para a sua família, para os seus filhos, né? Às vezes a mulher não tem voz para ela, às vezes a mulher não tem voz para os filhos. Os filhos estão ali, de alguma maneira, chamando a atenção, pedindo socorro, e a mãe fecha os olhos para isso por medo, por omissão.
né? Então a igreja está nessa noite, nesse tempo, através dessa live, falando para você, juntamente com pessoas capacitadas para isso, que você tem valor, que você é especial, que a vida vale muito, né? Que você tem muita coisa para viver, que muitas pessoas não precisam passar por isso, ninguém, na verdade, precisa passar por isso ou viver isso, né? Há sempre uma novidade de vida para nós lá na frente. Tem sempre, como o pastor, eu falo para você agora de uma forma mais bíblica, há sempre uma esperança para você lá na frente. Haja vista que a palavra já foi lida e bem explanada, e falou que foi uma dos versículos dito aqui, que conhecereis a verdade, ela te liberta, né? Jesus disse lá em Mateus que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizendo que ele é a verdade e a vida. João fala só que também vai dizendo, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque na verdade o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Você tem repouso em Jesus também. Além de você, a partir de Jesus, ter amparo em outras áreas, em Jesus você também tem repouso. Tanto o pastor Rodrigo, como o pastor Eduardo, que também é daqui dessa igreja, o missionário, o presbítero, a Igreja Batista Esperança, ela está de braços abertos para você, como a igreja do pastor Neemias, da Cabo Grião, também está de braços abertos para você, para que você possa ter uma voz junto com você. Então não se omita, então não viva, na verdade, um sofisma, que é uma verdade aparente, que é uma falsa verdade, né? Aquilo que você falou, é muito bom a gente frisar, Tawane, e você sabe muito bem disso, você tem muito mais propriedade para falar sobre o assunto, em relação às pessoas estarem vivendo uma falsa aparência, né? Por conta de algum motivo. A Cabo Grião já falou um pouquinho. Para a gente encerrar também essa parte, eu queria que você falasse sobre isso, essa falsa aparência que traz ali na pessoa alguma coisa que ela acha que tá bom para ela, mas quem não sabe a verdade não sabe o que está se passando dentro da sua casa. Não é verdade? É verdade, sim. Às vezes a pessoa, ela projeta uma mentira e acaba vivendo a vida dela baseado naquela mentira, como se realmente fosse uma verdade, mas uma mentira que se torna o que ela queria viver. Não sei se eu expliquei muito bem. Sim. É como se ela vivesse naquela mentira, mas aquilo era o que ela realmente queria viver. Então ela se acostuma. Tem gente que é acostumada a mentir, não sente, naturalmente mente. E realmente tem pessoas que vivem numa mentira, seja numa mídia, né? A gente vive nessa era digital, onde só é vivido o que é postado. Então, se a pessoa não posta, vivendo, sei lá, saindo com pessoas, com amigos, num relacionamento, ela não tem uma vida feliz. Então, é um anseio, e é até interessante falar isso, porque esses dias eu estava falando com uma pessoa que a gente não pode colocar a demanda da nossa felicidade em ninguém. Falando agora, né, como cristã, só quem vai suprir essa felicidade é Cristo. Então, assim, o outro, ele não tem o poder de te fazer feliz plenamente. Ele pode somar contigo, ele pode te ajudar a caminhar nessa vida, como, né, foi falado aqui, ajudar na sua missão, mas só quem pode te preencher e trazer a plena felicidade é Cristo. Então, assim, quanto mais perto de Cristo a gente está, eu tenho certeza, muito mais feliz a gente consegue ser e não precisa viver nessa mentira, não precisa viver projetando uma vida baseada numa mentira, e assim a gente encontra uma verdade que liberta, né? Como foi falado o tempo todo aqui. Amém. Muito bom, queridos, muito bom. Se nós ficarmos aqui, nós temos assunto ainda para falar muito, mas nós devemos, na nossa hora já nos cobra, né? Em uma próxima oportunidade nós falamos mais sobre o assunto, e eu quero passar as considerações finais antes de eu terminar.
eu quero passar primeiro para Cabo Grion, ela vai fazer as considerações finais e fica à vontade. Amém, pastor. Realmente, tudo que foi falado aqui foi muito proveitoso, né? E eu espero realmente poder ter, de repente, esclarecido, né? Não sei, ou de repente ter ajudado, né, a cada um essa noite. Eu vou deixar um verso que eu gosto muito, e que eu espero que fale ao teu coração. Fica em Mateus 11, do 28, diz assim, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, amada, Cristo te ama, há nele um jugo, um fardo leve, um jugo suave, mas o primeiro passo quem tem que dar é você tem que acreditar nessa libertação e nesse amor. João, ele vai nos alertar muito sobre isso, que Cristo, ele é o amor puro de Deus. Deus nos deu por amor e ele morreu também por esse amor. Então acredite que esse amor alcançou você essa noite, e eu agradeço muito a oportunidade de poder falar com você essa noite através dessa oportunidade, e fica meu agradecimento imensamente, pastor. Estou muito feliz e realizada em Deus por essa oportunidade nessa noite, por conhecer mais um pouco, né, do povo que vai morar no céu, e que a gente está contribuindo para isso nessa noite. Obrigada, viu? Tawane. Só agradecer realmente pela oportunidade também. Agradecer pela oportunidade, né, ter esse local de fala. As mulheres lutaram durante tanto tempo para ter um local de fala, ter um espaço, e saber que a gente pertence a uma igreja que está dando esse local de fala é de admirar, de sentir orgulho. Realmente meu coração se enche de alegria, porque a gente não está deixando passar batido as coisas, né, que estão acontecendo, as causas sociais pertinentes que precisam ser debatidas. Então, assim, estou muito feliz. E ontem eu postei até na minha rede social uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente não precisa romantizar a força excessiva da mulher. De ninguém, mas assim, como a gente está falando aqui da mulher, não é para romantizar essa força que ela aguenta tudo, que ela pode tudo. Chega uma hora que a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa parar, a gente não tem que aguentar tudo, dar conta de tudo, a gente tem que dar conta da gente. E eu sei que o Senhor, Ele ministrou em muitas vidas aqui nesse dia, nessa noite, né, com essas palavras que aqui a gente trouxe, e que você saia com uma injeção de ânimo, de coragem, de esperança, e a sua vida seja modificada de uma maneira positiva a partir de tudo que foi falado aqui. Amém. Eu quero agradecer também nessa noite, quero louvar o nome do Senhor, agradecer ao Senhor, porque nós conseguimos chegar até aqui, nós conseguimos concluir essa live, que de muito bom grado, de coração muito alegre nós estamos aqui. Quero agradecer a Cabo Grion, ao seu esposo, à sua família, ao seu pastor Neemias. Leva um abraço do pastor Rodrigo para ele, né? Quero agradecer pela sua presença, por você estar aqui e por contribuir com muita propriedade, né, no assunto, tanto para comigo quanto para todos que estão envolvidos, assistindo, estão aqui nessa noite. Amém? Quero agradecer a Tawane também, que recebeu aí esse convite para estar aqui, aceitou e também com muita propriedade nos falou acerca da saúde emocional, da saúde psíquica, né? E nos trouxe esclarecimentos transformadores, né? Libertadores nessa noite. Quero agradecer você que esteve conosco aqui, nos dando esse privilégio de entrar na sua casa.
essa honra de estar participando conosco. Aqui vai o meu muito obrigado, né? Eu sempre agradeço as cidades, os bairros, os irmãos que sempre estão conosco, você que compartilhou, que foi voz na vida de alguém também nessa noite. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E eu quero encerrar com uma frase: você tem tudo o que precisa para ser um campeão. Você tem tudo o que precisa para ser um vencedor. Então, em nome de Jesus, creia nisso, que o Senhor nessa noite te deu mais uma oportunidade de viver uma nova história. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço. Em breve nós estaremos compartilhando outra live com você. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço.